E aí, pessoal, tudo jóia? Aqui para acabar essa nossa sequência de vídeos sobre organização dos estudos, vou apresentar aqui para vocês essa última organização que, repito, pode ser utilizada em conjunto ou separadamente em relação aos outros dois vídeos anteriores que eu gravei aqui no canal. Então, antes de dar continuidade, eu peço que vocês se inscrevam, ative os sininhos das notificações e não esqueçam de registrar o like aqui no vídeo. Vamos lá. Veja, aqui, depois de analisar do edital o edital que servirá de referência para os estudos, de analisar os temas que mais caem, eu organizava aqui mais ou menos um horário como eu aproveitaria melhor o meu dia. Porque nem todo mundo apenas estuda. Tem gente que só estuda, tem gente que trabalha e estuda, tem gente que tem filho e estuda, outras pessoas trabalham, estudam, cuidam dos filhos e ainda precisam se organizar, né, para fazer as provas. Então, assim, as realidades são muito diferentes. Daí porque eu disponibilizo aqui o arquivo de maneira editável, porque dá mais flexibilidade para vocês. Acredito que é uma contribuição maior na hora de fazer a organização. Algumas pessoas colocam nessa coluna o horário, eventualmente até em tabela do Excel. Eu prefiro colocar aqui em aberto, porque às vezes você tem um contratempo, não consegue estudar, então é melhor organizar ali um período ou um turno, ou uma parte do turno para se organizar, para dizer, ó, naquele momento você vai estudar. E aí sem colocar as horas de maneira precisa. Então fica aí a critério de vocês. E aí eu colocava aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, manhã, tarde e noite. Estudar de manhãzinha mais cedo, depois trabalho, tarde trabalho, noite estudar. Terça-feira, academia, trabalho, futebol, porque aí também tem que ter um período para descanso, para, enfim, para lazer, essas coisas. Aí aqui fazer essa conciliação aqui das atividades que tinha para fazer. Sábado, academia, informativos e domingo só questões, um período da tarde. Só que assim, isso é muito pessoal, muito pessoal. Eu vejo algumas pessoas achando que tem que seguir exatamente o que fulano, beltrano, ciclano fizeram, mas assim, cada pessoa tem a própria realidade. Eu conheço pessoas que rendem mais à noite, outras rendem pela manhã, outras mais pela tarde. Uns gostam mais de estudar informativos durante a semana, as questões, a mesma coisa. Então, assim, isso daqui, a importância disso aqui é que vocês precisam se conhecer enquanto concurseiros. Vocês precisam saber a melhor maneira que vocês se adaptam aos estudos, né? E eu brinco com um caso uma vez com um seguidor me mandou no Instagram, que eu não sei se segue até hoje, se acompanha os vídeos, mas ele perguntou para mim o que eu fazia para estudar quando eu estava com sono, porque ele disse que não estava rendendo à noite. E aí eu respondi para ele, olha, quando eu estava com sono, eu dormia. Dormia para descansar a mente, para acordar bem no outro dia e aí sim estudar e render mais. Então, às vezes a pessoa espera que você dê uma fórmula, uma resposta mágica, não existe, não existe. É você fazer o que melhor se adapta ao seu corpo, à sua mente, enfim. Aí eu colocava aqui a organização direitinho para saber o que eu ia fazer em tal dia. E aqui, ó, eu complementei com aquele índice de incidência dos temas nas provas anteriores. O que é que eu fazia? Esse aqui era o meu próprio edital. O edital que eu me preocupava primeiro era esse. Eu só me preocupava com outros pontos após superar esse aqui. Então, veja, o que é que eu fiz? Eu separei aqui, ó, a matéria constitucional. Eu separei os 5 principais temas de constitucional e coloquei aqui numa ordem: 1, 2, 3, 4, 5.
Previdenciário, 1, 2, 3, 4, 5. E assim sucessivamente, ó, todas as matérias. Eu peguei os 5 principais temas de cada matéria, ó, civil, direito das obrigações, fatos jurídicos, direito das coisas, das pessoas, leis especiais. Processo civil, que era um pouco mais extenso, eu coloquei 7 itens, 7 temas. E o que isso significa? Veja que tem em todas as matérias. Ó. O que isso significa? Eu simplesmente peguei aquele editalzinho com o índice de incidência e fiz uma peneira. E falei, olha, como eu preciso construir mais bagagem, eu vou estudar os temas principais. Então eu separei os 5 principais de cada um. Falei, ó, eu posso estudar o tema mais importante de cada matéria. Por exemplo, vou esgotar a organização dos poderes. Depois vou esgotar prestações em geral e benefícios de previdenciário. Depois vou esgotar o primeiro tema de penal. Depois esgotar o principal tema de processo civil. E aí, depois que eu esgotava todos os primeiros temas, eu ia para os segundos. Constitucional, controle de constitucionalidade. Porque aí não fica tão maçante assim. Porque entra aquela questão de, estuda 1 ou 2 disciplinas, esgota uma matéria inteira para depois ir para outra. Fica a seu critério. Ou então, você pode estudar os 5 principais itens de cada matéria e depois passar para a próxima matéria. Isso aqui eu acho muito interessante estudar dessa maneira. Por quê? Porque aqui você vai construir a sua base das principais de todas as disciplinas. Então, os temas que sempre caem nas provas, vocês vão ter um conhecimento. E esses temas sempre cairão em prova. Então, você já sabe que aquilo ali já vai ser certo em sua prova. Então é muito interessante fazer isso também, separa ali os principais tópicos, depois que você esgotou esses tópicos aqui principais de cada matéria, basta passar para os temas secundários. Aí você vai se preocupar em estudar mais itens do edital. Agora não adianta. O edital foi publicado, a pessoa vem desesperada para estudar 14, 15, 16, 17 matérias em 3 meses. Não vai conseguir. Não vai conseguir. O que vocês precisam pensar é, se vocês fizerem isso aqui, em 6 meses vocês terão estudado os principais temas de todas as disciplinas do concurso que você quer. E aí, depois desses 6 meses, isso é só uma estimativa, mas pode ser em 4, em 5 meses. Então, dessa maneira, você vai ter controle sobre o que você está fazendo, sobre o que você está estudando. E olha que interessante aqui também, nos temas, assim, nas matérias mais importantes, eu ainda colocava isso aqui, ó. Um livro e a quantidade de páginas. Porque aí eu já tinha uma noção, por exemplo, eu vou pegar aqui 976 páginas. Se você tem ali 15, se você lê 15 páginas por hora, só um exemplo, e tem 2 horas para estudar por dia, você vai ler 30 dias. Aí você, e o livro aqui, ó, tem 976 páginas. Só que aí você pode separar quantas páginas tem apenas dos assuntos principais. Então você já vai ter uma noção de quanto tempo vai demorar para estudar esses temas. E isso vocês podem fazer com todas as matérias, ó. Seja as que vocês têm mais dificuldade, todas, ou então com as mais importantes. Porque aí você vai passar a ter controle sobre tudo que você está fazendo. E isso, ó, ajuda demais, demais na hora da organização e na hora de executar o seu planejamento de estudos. Ok? Esse é o último vídeo da etapa. Novamente, se inscrevam, deixem o like e assinem o sininho das notificações para a gente seguir aqui com mais visibilidade, para divulgar mais, para o YouTube lançar mais essa sugestão de vídeo para outras pessoas que tenham interesse nisso, tá ok? Muito obrigado, gente. Forte abraço a todos e bons estudos.